sou, antes de tudo, uma cidadã pernambucana, brasileira, com o nome de Josenita Duda Cirilo, e que defende uma sociedade mais humana, justa e igualitária, sem fome, sem miséria. Passei pra dar um cheiro da Luísa mais bonita do Brasil, e aproveitei pra dar um star, até porque eu não tava com frio. Né? Era mais a questão homossexual, gay, né? E nós que éramos da comunidade de área ribeirinha, né, escanteada, inclusive o termo que se usava era de saboeira, de pitomba, de sapatão, que é uma coisa recente. Mas havia uns termos entendida, era muito mais uma coisa escondida, né? Então hoje em dia que usa esse termo lésbica, gay, transexual, isso já é conquista do movimento. E uma festa que era realizada nesse tempo, não tinha sede, nada, associação, dentro da minha casa a gente fazia uma festa chamada Noite da Metamorfose. A metamorfose acontecia de fazermos festas, né, onde fazia a transformação, onde as pessoas usavam músicas de Ney Matogrosso, de Betânia, de Gal, aonde faziam um transformismo, né? Os meninos que se vestiam de mulher, que faziam artista, hoje em dia fizeram faculdade, estão profissionais, mas na época a gente fazia festa à noite e naquela noite também a gente falava da saúde, da importância de se ter saúde, da importância de se ter higiene, o que era a saúde na época pra gente. A gente tinha essa coisa de SUS, não tinha, que era uma coisa que... INSS era chamado de INAM, como o SUS na Várzea, né, onde eu fui na época convidada para ser coordenadora, porque os meninos disseram que queriam uma mulher, é importante ter uma mulher, porque tinha alguns grupos que eram mais homens, né, o masculino, e não havia mulheres. Então, como eu já falava nas reuniões sobre os direitos humanos como um todo, né, me convidaram, né? Então eu aceitei o convite, a gente começou a fazer reuniões, a lei, né, a ter mais sobre a questão quando chegou a Constituição mesmo, a gente já foi em cima de representatividade, então a gente discutiu, né, a gente foi um amor, a articulação de movimento homossexual e a área metropolitana, porque primeiro era só do Recife, a gente ampliou para a área metropolitana, porque como eu moro em Camaragibe, desde aquela época, então a gente expandiu para não ficar só de Recife, que ele nasceu aqui em Recife. A minha militância começou praticamente aqui no estado de Pernambuco, em especial Recife. Porque eu sou paraibana, vim para aqui com 22 anos. Após 22 anos eu fiquei aqui, passei no concurso público em 1991. E fui trabalhar na Bandeira Firme. Lá recebi uma proposta de fazer parte do Sindicato da Saúde, onde eu fui diretora por 2 mandatos. Em 96, fui convidada para fazer parte do Grupo Amor e comecei a militar com a população LGBT. Me dediquei em especial no início à questão da mulher lésbica nas comunidades, que até então a gente não tinha essa visibilidade em Pernambuco. A gente também teve a oportunidade de participar do primeiro Senale, que foi em 1996, no Rio de Janeiro, onde lá nós fizemos uma discussão sobre a questão da mulher lésbica. E aonde a gente estava, essa invisibilidade, daí as companheiras, né, de vários países, como tem italiana, México, França, a gente, depois de um grande debate, a gente criou o dia 29 de agosto, que é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Baseado numa poetisa chamada Safo, a gente tirou esse nome, que na Grécia Antiga existia uma mulher chamada Safo que habitava numa ilha de Lésbos. E aí o movimento teve um entendimento por ela ser uma mulher, que naquele tempo, né, ela já discutia e já fazia poesia entre a mulher, fazia romance, escrevia especial para as mulheres, tinha um comportamento diferente. Já tinha uma visão, como a mulheres feministas, de feminista. Então a gente resolveu adotar esse nome de lésbica. Como era sindicalista, me apresentaram a Josenita e a um dos fundadores, Lucimar, né, que era
estudioso e era sociólogo. E aí a gente foi convidada e aí ele perguntou para a gente trabalhar um pouco das mulheres lésbicas. Eu fui falar da minha experiência. Acho que uma maneira de trazer elas e começar é o futebol. Eu jogava muito bola e aí a gente começou a fazer torneio de futebol, começou a discutir a saúde. E eu fui convidada para fazer parte do Grupo Amor. Fui convidada para ser uma das coordenadoras, né? Passei um tempo sendo coordenadora, depois a Anitta foi, depois eu voltei à coordenação. Atualmente a coordenação do Amor está com a Ana Carla. O Amor ele foi pioneiro não só na discussão da visibilidade lésbica, mas também na construção de novos grupos. Porque quando a gente chega em Recife tinha poucos grupos LGBT, não tinha quase grupo de lésbica, e o Amor trouxe a discussão. Nessa discussão surgiu o grupo Gay Leão do Norte, surgiu o Divas, o Luas, as Entendidas e outros grupos de homossexuais. E a gente começa a discutir, e aí a gente pensa, constrói um fórum, que no fórum entra o papai, entra as outras estudantes, e aí o movimento começa a ter outra conotação política. Naquele momento que o Fórum LGBT surgiu, ele foi um movimento político muito importante, uma vez que o objetivo dele era congregar, articular todos os movimentos e todas as organizações que trabalhavam com essa temática da livre orientação sexual. Então, a ideia era que a gente pudesse se fortalecer mutuamente. Óbvio que a construção de um coletivo, ela é uma construção que tem tensões, que tem disputas e que tem dissidências. Mas eu avalio que naquela conjuntura ainda muito conservadora, onde as lideranças LGBTs sofriam discriminação dentro do próprio movimento social, de outras lutas, de outros campos, a existência, a criação do Fórum LGBT foi importante para se afirmar e se consolidar como um sujeito político importante no processo de desenvolvimento da democracia. E por outro lado, ele também foi importante porque ele impulsionou legislações favoráveis aos direitos da livre orientação sexual e impulsionou também políticas públicas nesse mesmo campo. Então, se hoje a gente está colhendo, mesmo com poucos avanços, mesmo podendo ter avançado mais, a gente consegue ter ainda um centro estadual de enfrentamento à homofobia, um centro municipal de enfrentamento à homofobia, leis que protegem as pessoas com livre orientação sexual para que possam expressar o seu afeto na rua. Essas conquistas também se devem à criação e à atuação do Fórum LGBT de Pernambuco. E é importante destacar o papel das mulheres lésbicas e bis nesse processo. Não é porque o Fórum LGBT ele começou idealizado pelas mulheres lésbicas, que convidou outras organizações que vieram também os homens gays, homens bis, enfim. Mas a criação desse fórum tem um protagonismo feminino importante que precisa ser registrado. Em 2009 eu assumi a gerência de livre orientação sexual. Será a primeira gestora do Estado de Pernambuco. E aí, na gerência de livre orientação sexual, trazendo recorte especificamente para as lésbicas e mulheres bissexuais, a gente conseguiu fazer duas atividades que a gente chamou de parada lésbica no presídio Bom Pastor, né, com as rédicas naquele momento. Isso foi muito importante, porque a gente descobriu várias ativistas, né, a gente descobriu que a lesbianidade e a bissexualidade não é uma coisa que se adquire a partir de um clausuro, quando você está no quadrado, né, quando está dentro, por exemplo, dentro de um presídio, né? A lesbianidade e a bissexualidade é uma coisa a partir do coração. Então a gente percebeu que muitas mulheres, vamos dizer que a gente tinha 80% das mulheres ativistas naquele momento. Então, isso foi um dos pontos muito importantes que a gerência ela iniciou esse trabalho. Então a gente fez 4 caminhadas lésbicas, né? Porque a última ela foi feita quando o cenário foi aqui em Pernambuco, precisamente em Recife, que é o Seminário Nacional de Lésbicas.
E aí a gente reativou isso nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012. Uma outra questão que a gente discutiu muito do ponto de vista as lésbicas e mulheres bissexuais foi na primeira conferência LGBT municipal e na segunda conferência, né? Então, a pauta das lésbicas transversal, que seja na saúde, na educação, em direitos humanos, do ponto de vista econômico, a gente conseguiu avançar na RPA, que é a região politicamente administrativa da cidade, quem somos nós, qual o perfil de mulher que somos, né? Do ponto de vista, as mulheres que têm o estereótipo masculinizado, quem não tem o estereótipo masculinizado, qual o perfil de escolaridade, onde nós estávamos morando com nossas famílias. Então, foi um trabalho muito interessante. A gente encontra muito e se esbarra muito no tabu da lesbofobia ou da bifobia institucional. E às vezes a gente consegue travar alguns pontos. Por exemplo, na saúde, a gente criou-se muitos mecanismos, né? A exemplo da coordenadoria LGBT da política, LGBT de saúde, né? Mas é preciso entender que, por exemplo, uma coisa muito boba, muito besta, mas eu acredito que nem Pernambuco, nenhum estado hoje do Brasil, ainda a gente não tem, por exemplo, um preservativo para mulher com mulher. Tá? Então, é preciso a gente entender que a gente precisa investir muito nas pesquisas. A universidade investe pouco nas pesquisas do ponto de vista LGBT, do ponto de vista das lésbicas e mulheres bissexuais. Eu digo que na sopa de letrinha a gente ainda é um pouco invisível. Então a política LGBT ela precisa avançar ainda mais. Por exemplo, quando a gente volta e retoma isso para o nosso estado, o estado de Pernambuco é um estado que não tem, por exemplo, uma lei estadual que puna ou que multe, né? A gente tem uma lei municipal em Recife, um decreto municipal, em Belém de São Francisco, em algumas cidades aqui em Pernambuco. Mas isso é muito pouco ainda, porque a gente, nacionalmente, a gente ainda não conseguiu, por exemplo, aprovar uma coisa que é a PL 122. Então, do ponto de vista, quando a gente ainda não consegue criminalizar, né, a lesbofobia, a homofobia ou a transfobia, a gente não consegue avançar. E aí, as lésbicas e mulheres bissexuais, elas são muito invisíveis ainda, né? Que seja dessa transversalidade toda que a gente tem falando, do que a gente fala de direitos humanos. Hoje o movimento ele já está ele tem suas especificidades, não é? Porque quando a gente começa lá atrás, a gente via que já existiam os grupos, não é? Cada um nas suas especificidades, mas hoje eu acho que já existe uma coisa mais harmoniosa, como se diz, né? Assim, porque hoje, há 5 anos atrás, o movimento Gay Leões do Norte, ele só existia os meninos, e hoje a gente já está com esse avanço, que são 2 lésbicas que fazem parte do movimento. Então eu acho que hoje a gente tem essa visão macro do que é o movimento LGBT em Pernambuco, até porque depois disso veio aparecendo outros grupos com outras ideologias, mas a luta ela continua a mesma. Comecei muito jovem esse trabalho, comecei a partir do próprio movimento negro, o Fórum da Juventude Negra, o próprio Fórum da Juventude aqui do Estado. Então eu pude trazer essa trajetória, essa descoberta não só com os outros jovens, para uma perspectiva de formação dos conceitos, essa ida para as periferias, essas idas para os quilombos, para os terreiros, e isso aí não saiu até hoje. Mesmo eu estando dentro do espaço governamental da Coordenadoria de Igualdade Racial, mas a gente não consegue deixar de contribuir para esse protagonismo, na renovação dos quadros, na denúncia, de estar em espaços estratégicos, de estar sempre fazendo a formação, fazendo essa integração. E é isso que me alimenta enquanto pessoa, porque as minhas dores, né, particularmente, eu sofri essa discriminação, né, de ser negra, mulher de terreiro, mulher bissexual, eu curo justamente de cabeça dentro desse movimento, sabendo que a cada passo que a gente dá para o coletivo, a gente salva vidas. Né? A gente diz para aquela menina que ela pode quebrar as correntes e fazer esse enfrentamento. Em 2003, quando eu entrei no Papai, né,
né? Eu tinha 23 anos e para mim foi conhecer uma coisa nova, né? Porque na minha família, na minha vivência, não se tinha as experiências homossexuais e quando se tinha era muito silenciado, né? Então para mim a homossexualidade era um tabu, né? Era uma coisa que não existia. Sendo que na adolescência eu já senti desejos por outras meninas, só que eu achava que era ciúme, era amizade, era a questão da descoberta do corpo, né? E eu silenciei isso. Aos 15 anos, né, eu engravidei, foi a minha segunda relação sexual, eu engravidei a primeira vez que eu transei, né? Porque também nas famílias a gente não está acostumada a conversar sobre educação sexual, né, e prevenção. Então, eu engravidei da minha primeira filha aos 16, eu tive a primeira, e depois eu casei, né? Tive uma trajetória evangélica, que muitas vezes as pessoas ficam falando isso, mas é verdade, eu fui evangélica durante um bom tempo, né? E nessa coisa de exercer essa religião, eu casei novamente, né? E tive a minha segunda filha. Quando eu me assumi por 24 anos, né? Eu esperei elas crescerem um pouco mais, e a Eduarda estava com 7 anos e a Gabriela com 4 anos, e eu falei para elas sobre a minha orientação sexual. Para a Eduarda mais velha foi super tranquilo, mas a mais nova entendia que eu precisava voltar para o pai dela e que era o certo eu estar com o pai dela, né? Mas isso não ocorreu, assim, hoje as duas, né, uma com 4 e outra com 7, ainda eram muito pequenas, desde esse momento elas têm uma educação diferenciada para a inclusão, né, de todas as orientações sexuais e de respeito, né, às orientações e às pessoas, independente das suas práticas, né? Hoje uma se considera lésbica e a outra heterossexual, né, e o respeito é fundamental para que a gente conviva em família. Meu primeiro momento foi conversar com a minha família, com as minhas irmãs, com os meus irmãos, e assim, dialogando um pouco sobre a diferença que eu já sentia na minha vida para a vida delas, né? Então, conversei com minhas irmãs, algumas reagiram de forma, disse que estava apaixonada pela mulher, né? E algumas pessoas reagiram de forma bem distinta, assim, bem diferente. Uma irmã chegou para mim e disse, não perca a sua feminilidade. Já outra disse, não, você tem que se tratar, né? Já o meu irmão disse, não tem nenhum problema, acho que você tem que viver e ser feliz. E minha mãe não, minha mãe teve uma reação um pouco mais violenta, né? Na época, né? Porque faz bastante tempo, não existia e-mail ainda, não existia essa tecnologia, não tinha globalização, então eu recebia muita carta, escrevia muita carta para a pessoa que eu estava apaixonada, né? E a mamãe começou a invadir minhas cartas e rasgar minhas cartas, e aí foi um processo de construção dentro de casa, e a partir daí eu senti necessidade também de dialogar para fora. Minha trajetória como lésbica começou aos 22 anos, quando realmente eu saí do armário. E foi tranquilo com a minha família, com meus amigos, não tive tanto preconceito por parte da família e dos amigos, e foi bem tranquilo. Eu não tenho nenhum histórico de preconceito em relação à minha lesbianidade. De mulheres lésbicas e bissexuais, ele tem crescido, tem se fortalecido, né? Aqui em Pernambuco a gente tem visto, né? Recentemente, no último 29 de agosto, a gente teve algumas ações que foram bem importantes com grupos diversos daqui de Pernambuco, da região metropolitana do Recife especificamente, o encontro que eu participei mais de frente na organização. Isso tem demonstrado, né, que o movimento existe e resiste, né, apesar das dificuldades, apesar do fundamentalismo, apesar do preconceito ainda existente. Eu acho que o movimento vem crescendo, só que ao longo da história a gente vê que a própria atuação do movimento não é constante, né?
ora está mais ativo, ora está um pouco menos ativo por conta do envolvimento das pessoas com suas questões pessoais, de trabalho, que às vezes impede isso. Então é por isso que é importante também a gente sempre estar renovando o movimento, que as pessoas busquem conhecer, participem, para que a gente tenha sempre um ativismo público e um ativismo que possa fortalecer outras pessoas na participação. Digamos assim, há 10, 15, 20 anos atrás a gente não tinha uma aceitação tão grande socialmente. Na verdade, não demarcávamos tanto o nosso espaço, não nos víamos com direitos. E é claro que isso advém muito do processo de transformação social que vem acontecendo e principalmente com as decisões judiciais, né, totalmente vanguardistas que nós temos tido no sentido de reconhecer os direitos dos LGBTs. Fato que muita coisa ainda precisa para a gente entender que não precisa mais lutar. A gente precisa de leis que resguardem os nossos direitos. A gente ainda precisa de um Estado mais sensibilizado, um Estado que entenda pessoas do mesmo sexo, né? E entenda que precisa fazer políticas públicas ainda de inclusão, ainda de diálogo, mas principalmente no judiciário nós temos tido grandes decisões reconhecendo os nossos direitos e fazendo com que a sociedade, quer queira, quer não, entenda que com o direito a gente não transige, não faz acordo, a gente apenas respeita e deixa as pessoas serem quem elas são e viverem como querem. Antiga besta do aborto mal feito, comia maçã para não morrer de fome, e o ato de comer virou símbolo do pecado. Adão não foi a vítima, como queriam tantos, mas um simples aproveitador disfarçado. Eu sou mulher, antiga besta de um aborto mal feito, vim do século zero, gerei o Cristo, filho de São José, e fui tal qual Madalena, simplesmente reconhecida como puta, porque Jesus também era filho de Deus. Eu sou mulher, antiga besta de um aborto mal feito, filha de uma tríade que por acaso é masculina, que se reproduziu de si mesma e se designou de Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou mulher e já não me permito acreditar na simbologia de uma mentira histórica. Dione Barreto. E aproveitei pra dar um star, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro, na luz mais longe do Brasil. E aproveitei pra dar um star, até porque eu não tava com frio.